E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. Para aqueles que ainda não sabem, eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar desta HQ aqui. A curiosa adaptação para quadrinhos do livro O Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Por que eu chamo de curiosa, né? Se você parar para pensar, considerando o sucesso que esse livro fez na época em que foi lançado, no período em que foi lançado, era de se esperar que todas as mídias em que fosse possível fazer o livro aparecer fossem surgir, né? Cinema, quadrinhos, televisão. Porque sabe como é, né? Quando uma coisa tá muito hypada, os caras não perdem tempo, né? Sai adaptação de todo jeito, só falta virar jogo e tudo mais. Mas eu não sei dizer muito sobre qualquer outro tipo de adaptação que tenha tido, mas a adaptação em quadrinhos aconteceu e eu acabei ganhando essa. E vou confessar para vocês de cara, eu vou começar confessando para vocês que essa é a única razão pela qual eu tenho essa adaptação, porque eu ganhei ela, porque eu não compraria. Eu não compraria nem por curiosidade. Eu não gosto do Paulo Coelho, não gosto do que ele escreve. Eu tive a oportunidade de ler uns 2 livros dele. Gosto é gosto, respeito o gosto de absolutamente todo mundo. Vamos deixar isso claro aqui. Agora, assim como eu não vou tentar dizer do que as pessoas devem gostar, eu não vou admitir que alguém me diga do que eu devo gostar. Não vejo méritos na literatura desse senhor, do Paulo Coelho. Não vejo méritos no que ele escreve. Achei as histórias que eu li, os livros que eu tive a oportunidade de ler, achei livros sem significância, escritos de uma maneira até bastante rasa. Nunca entendi o hype que se formou em volta desse cara. Mas a vida tem dessas coisas, o que não agrada a Paulo, às vezes agrada a Pedro, e por aí vai. Mas seja como for, um belo dia alguém me entregou essa adaptação em quadrinhos. Disse, ó, você gosta de quadrinhos, eu tenho essa adaptação, você quer? Amigo, se eu vou ganhar, eu quero, é óbvio. Então eu ganhei, tá aqui, já faz um tempo. Eu li, lógico que eu li. É uma edição da editora Record, Nova Era. A adaptação em quadrinhos, aqui atrás, né, um breve sumário aí. Essa edição foi adaptada para quadrinhos pelo Dagomir Marquesi e ilustrada pelo Marcos Wagner. A página de apresentação. Nelson Liano escreveu o texto. Uma revista em formato grande, capa simples, né? Um papel meio cartonado, o papel de dentro de uma gramatura um pouco melhor, um pouco alta. A primeira coisa que a gente vai falar são as ilustrações, né? Porque é o que salta aos olhos e as ilustrações são boas. Não são ruins. Na verdade, a coisa que eu mais gosto nessa edição, né, do Diário de um Mago é basicamente a arte. Não que eu ache a arte esplendorosa, que eu ache a arte magnífica, não. Mas é uma boa arte. Teve um excelente tratamento na colorização. Eu acho a maneira como ela é colorizada muito boa. A quadrinização não é ruim, é bem feitinha também. E embora em muitos casos os personagens, nas suas feições, descambem para o caricato, tá aqui um exemplo, eu não sinto que isso tenha sido feito de maneira desavisada. Embora por vezes isso até seja exagerado, né, gente? Eu vou aqui, ó, só para vocês verem esse personagem. Eu vou mover um pouco a câmera aqui com a mão para poder dar essa plenitude que eu quero dar. Olha esse personagem. Ele realmente tem feições, né? Aqui tem até um ângulo melhor, estou me esforçando para mostrar onde ele tem aqui. Ele tem feições que realmente parecem exageradas demais. Mas mesmo assim, eu não sinto que isso tenha sido feito de maneira desavisada. Eu acho que a intenção era realmente fazer desse jeito, era
fazer com que parecesse um pouco fora do senso comum, e isso foi atingido até com méritos. É uma bela arte, eu já havia visto essa arte, eu não me recordo antes, se antes dessa edição do Diário de um Mago, em que outro lugar eu a vi, mas eu tenho certeza que eu já vi a arte do Marcos Wagner em outros lugares, em algum outro lugar eu já vi. É uma arte muito boa dentro daquilo que se propõe, que foi muito ajudada pela maneira como se coloriu a revista, como se deu o tratamento gráfico à revista. Né? Tem cenas belíssimas, ó. Essa é uma cena que eu acho linda, cara. Uma cena bem construída. Essa cena aqui, ó, vou afastar bem. Também eu acho show de bola. Então, a arte eu acho que ela é até mais do que aceitável, mais do que passável. A arte é muito boa. Não é magnífica, mas é muito boa. Agora, quanto ao roteiro, quanto à história, cara, não se espera muito, né? Eu não li O Diário de um Mago. Não li. Então eu não sei dizer o que exatamente foi preciso fazer para adaptar ela para quadrinhos. Quando eu digo que exatamente foi preciso fazer, é o quanto de mutilação e modificações se julgou necessário para adaptar ela para uma história em quadrinhos. A gente sabe que nenhuma história passa incólume de uma mídia para outra. Isso não acontece. A gente não pega histórias em quadrinhos e adapta para cinema sem que hajam perdas, sem que hajam mudanças, sem que hajam literalmente mutilações. Da mesma maneira, a gente não pega um filme e transforma em quadrinhos sem que ele passe por essas mesmas questões, esses mesmos problemas. E com certeza o livro do Paulo Coelho passou por isso, né? O livro dele não passou de um livro a uma história em quadrinhos sem sofrer essas mutilações, essas mudanças, essas adaptações. Com certeza elas aconteceram. Mas como eu não li o livro, esse não foi um dos livros do Paulo Coelho que eu li, eu não sei dizer o quão profundas podem ter sido essas mudanças. Mas de qualquer maneira não há muito o que dizer, né? Por mais significativas que algumas mudanças possam ter sido, a história da revista é basicamente a história do livro, a trajetória do Paulo Coelho em se tornar um mago. E aí vai do teu interesse em dar alguma veracidade a essa história e principalmente de gostar dessa história. Não achei a história terrivelmente ruim, eu tenho que ser sincero, né? Como eu disse, por mais que ela tenha passado com certeza por algumas modificações, ela até me surpreendeu pelo fato de não ser uma história ruim. Ela pelo menos fez com que eu compreendesse por que o livro O Diário de um Mago é, sem dúvida, a maior obra, o livro mais lido do Paulo Coelho, considerado o melhor livro pela maioria das pessoas. Porque realmente a história é melhor do que as histórias dos outros livros que eu li, do Paulo Coelho. Isso eu não tenho dúvida. Tive até uma pequena boa surpresa com isso. Mas continua caindo em todas aquelas incongruências, em todos aqueles erros rasos, em toda aquela falta de profundidade que eu encontrei em qualquer outro texto que eu tenha lido do Paulo Coelho e que sempre me fez questionar da onde é que as pessoas tiraram que esse cara era tudo isso como escritor. Mas como eu disse, respeito. A gente respeita as opiniões dos outros e a vida segue. De qualquer maneira, por uma dessas coisas do destino, tá aqui a adaptação em quadrinhos do Diário de um Mago do Paulo Coelho. Eu tenho na coleção, se você se interessou, procura por aí, não sei se alguma vez foi relançada, reimpressa, se dá para achar na internet, provavelmente. E se você gostou desse vídeo, deixa like.